Boa noite, companheiras e companheiros do Rio Grande do Sul, do Brasil, de tantas corporações, entidades, militantes, corporações de trabalhadores que estão nos acompanhando nessa live cruzada que estamos fazendo hoje com o tema Os impactos da Lava Jato na economia e no emprego. E, lógico, acrescento aqui, para a soberania nacional e para o nosso desenvolvimento aqui no país. Uma atividade que está organizada com base num estudo que a CUT Nacional e o DIESE fizeram, que certamente resultará num livro, numa publicação, né, com importantes personalidades do mundo, mais um livro que trará às claras toda essa grande, né, maracutaia que foi feito com esse programa, que é a pretexto de combater a corrupção, né, destruiu empregos, destruiu o PIB nacional, não é? Bilhões foram perdidos, né? Depois vai se falar, né, os nossos convidados, o que nós perdemos é superior a 40 vezes aquilo que, em tese, foi repatriado com toda essa bafafá que fizeram em torno. Um tema, corrupção, que nós, como central, como trabalhadores, sempre temos posição de que ela deve ser combatida. E se forem acusados os culpados, que se prendam e se acusem os culpados, o seu CPF e seu patrimônio, e não o CNPJ, que atrás desse CNPJ sempre tem milhares de empregos, muita economia envolvida e interesses nacionais. E, portanto, a classe trabalhadora é a maior interessada, né, no deslinde das questões que envolvem corrupção, que é endêmica num país como o nosso, né, com lógicas patrimonialistas, fisiologismos e tal, que organizam historicamente o Brasil. Portanto, combater a corrupção é um pressuposto da classe. Agora, a Operação Lava Jato, né, é parte de um projeto de poder, um projeto de construção, né, os vazamentos todos combinados, né, que resultaram, né, numa perseguição política, que resultaram num golpe político, midiático e jurídico no Brasil, que condenaram injustamente o Lula para exatamente tirar do páreo o presidente, não é? E que empossou, finalmente, esse presidente que governa o Brasil da forma que governa o Brasil, porque o pessoal, estamos sendo desgovernados. Não, governados com interesses claros, objetivos, que tem lá atrás, né, a construção e a Lava Jato, que prestou esse serviço que desgraçou tanto emprego, né, e tantos bilhões, né, de recursos que foram perdidos. E é lógico que nós estamos nessa live iniciando uma caminhada para disputar essa narrativa, para dizer aquilo que aconteceu de fato, com dados objetivos, com números, com demonstração daquilo que foi feito, porque há um silêncio obsequioso em torno do assunto, e o Lula, que na semana passada foi finalmente, né, anulado os processos injustamente feitos, sequer hoje, depois de lá, foi ouvido por qualquer grande veículo de comunicação que patrocinou todo esse processo de divulgação da chamada Lava Jato, o lavajatismo, né, que prestou esse serviço, esse desserviço para o Brasil. E hoje nós contamos aqui, né, com o presidente nacional da CUT, o Nobre, que gravou uma mensagem, um vídeo. Ontem foi feito o lançamento desse estudo. Aliás, um estudo que amanhã vai ser protocolado e entregue ao presidente da Câmara Federal, o Arthur Lira, né? A CUT vai fazer essa entrega junto com o DIESE, né? Então está aqui o Sérgio Nobre para nos falar sobre esse estudo. A Patrícia Pilatieri, que é uma das economistas do DIESE, que fez esse estudo, que participou desse trabalho magnífico, que a gente não conhece ele na sua integralidade, porque eles vão nos botar conta-gotas ali, né, Patrícia, esse assunto, mas nós temos, certamente, já vamos ter um contato com algumas informações fundamentais. O Maia, né, nosso presidente aqui do Sindipetro, Maia,
grande companheiro de todas as boas, justas e necessárias lutas do Sindipetro e da FUP, né, da Federação dos Petroleiros, e o Elvino não está aqui conosco, ele está numa reunião da oposição lá no Congresso Nacional, mas ele diz que, se der, até o final da live, ele vai aparecer aqui para dar uma pitaca. E como nós conhecemos bem o pregador Elvino, ele certamente vai vir aqui dar a sua palavra, né, fazer a sua homilia. Quem é do campo cristão aí, religioso, sabe o que é. É fazer uma fala política para a gente compreender melhor. Então, boa noite. Nós abrimos aqui com o vídeo que o nosso presidente Sérgio Nobre nos mandou, e depois seguimos com a Patrícia e o Maia. Numa noite que nós pretendemos ser uma noite de informação, uma noite de politização, uma noite de tomada de consciência, não só da desconfiança que nós tínhamos que a Lava Jato era uma grande sacanagem, como agora aprovada, estudada, né, e que servirá para nós de subsídio para que a gente discuta, faça, né, faça as nossas falas sem raiva, sem rancor, mas com convicção e com provas e com elementos concretos do que foi feito na oportunidade, né, e que resultou nessa barbaridade, nessa confusão e nessa despotencialização do Brasil de si perante o mundo, né, e fraudando, digamos assim, comprometendo sua autonomia econômica e social. Então, vamos lá, vamos começar. Peço aqui ao Alex, que eu agradeço desde já, que está no nosso apoio, junto com a Ademir e a Carol, nossa jornalista, que já abra, então, com esse vídeo que o Nobre nos mandou. Boa tarde a todos os companheiros, companheiras. A origem desse estudo foi porque a Lava Jato, desde o seu início, nós da CUT, não só da CUT, mas o conjunto do movimento sindical, a gente tinha alertado de que a maneira com que a Lava Jato fazia a apuração de denúncias de corrupção, em especial nas empresas, a maneira espetaculosa com que ela fazia, expunha sobremaneira a marca das empresas e colocava em risco o futuro das empresas, dos empregos, poderiam quebrar as empresas. E a gente já dizia que quem comete crime não é a empresa, são as pessoas. Quem tem que ser investigado, garantido todo o direito de defesa, né, são as pessoas, mas as empresas e os empregos têm que ser preservados. Quem comete crime é o CNPJ, né? Não, é o CPF, né? Não o CNPJ. As empresas têm que ser preservadas. E a maneira com que a Operação Lava Jato tratou as denúncias nas empresas foi de uma exposição sem precedente negativa da marca das empresas. Então, todo mundo sabe aqui, né, que uma empresa, o que ela tem de mais importante é a sua marca, seu produto, a credibilidade. Ninguém vai fazer investimento, né, comprar ações de uma empresa ou fazer um contrato com uma empresa que está todo santo dia exposta, seja nas capas de jornal, seja, né, nos telejornais, o tempo todo, como uma empresa, né, que é corrupta, né, que tudo nela é ilícito, tudo é irregular. E isso foi feito em especial com a Petrobras. Petrobras é uma empresa que eu não preciso dizer, nós que estamos aqui, a maioria, somos do movimento sindical, a gente sabe que é uma das empresas mais importantes do mundo. Uma petrolífera que trabalha e desenvolve alta tecnologia, é um instrumento de desenvolvimento do nosso país. E o crescimento que nós tivemos, né, no período em que o presidente Lula, pode dizer com propriedade, ele mesmo falou isso, né, muitas vezes, foi com a decisão da Petrobras de construir plataformas no Brasil, não em Singapura, de privilegiar compras no Brasil, que nós podemos, né, retomar setores importantes que estavam mortos no Brasil, como foi a construção naval. E os petroleiros, né, têm dito sempre, né, que o controle do petróleo tem sido motivo de guerras pelo mundo, né, até recentemente, no Iraque, né, agora também, né, Venezuela. Então, o controle do petróleo é uma coisa que é disputada no mundo, né? Então, é uma empresa importante, estratégica para o país. Mas a Operação Lava Jato,
não pensou nisso, expôs a Petrobras. Era todo santo dia nos jornais, né? A marca da Petrobras exposta, corrupção, desvio de dinheiro. E isso não foi feito só com a Petrobras. Isso foi feito também com o setor de construção. Um dos grandes problemas que a gente tem para discutir política industrial no Brasil, quem é do setor da indústria sabe disso, é que nós temos quase nenhuma empresa brasileira de porte. As grandes empresas brasileiras são empresas multinacional que, quando muito, têm compromisso com o seu país. Toda vez que nós chamamos as multinacionais para discutir um projeto de desenvolvimento industrial para o Brasil, eles não escondem dizer, né? Nós somos multinacional, para nós não importa se nós estamos no México, se nós estamos nos Estados Unidos, se nós estamos na China, se nós estamos na Argentina, no Uruguai, nós não temos pátria, né? Então a gente vai aonde a gente tiver mais lucro, né? Então, os países que conseguem, né, desenvolver política industrial, desenvolvem a partir das suas empresas nacionais, né? Então, os Estados Unidos desenvolvem porque tem grandes empresas americanas, os alemães, né, são uma referência na indústria porque tem grandes empresas alemães. O que a gente tinha no Brasil, de nacional e de importante de alta tecnologia, era o setor de construção e de engenharia, que a Lava Jato destruiu na maneira com que ela fez a apuração das denúncias de corrupção. Então, empresas como a Odebrecht, em especial, a OAS, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, para citar algumas. Empresas brasileiras, empresas de alta tecnologia também. Empresas que chamaram a atenção do mundo, porque no período de preparação da Copa do Mundo aqui no Brasil, foi as empresas que fez a reforma e a construção dos grandes estádios aqui, que fizeram a reforma dos aeroportos, de portos, enfim, né? E empresas que estavam virando empresas também que estavam se internacionalizando, ganhando concorrência na Europa de empresas europeias, né, de alta competitividade, ganhando também concorrência nos Estados Unidos, né, para construir grandes obras de infraestrutura, inclusive metrô. Quer dizer, empresas brasileiras, né, que podia ser, né, empresas indutora de um projeto de nação, né, para o nosso país. E tanto a imagem da Petrobras, quanto o setor de construção foi dizimado pela Lava Jato, dizimado, né? Então, eu não sei se todo mundo, né, à época, no auge da investigação sobre as empresas, tinha uma coisa que chamava muito a atenção da gente. Quando a gente via o Jornal Nacional, aquele duto, né, que o Jornal Nacional colocava para falar da Petrobras, com dólares e dólares jorrando dali, né, e corrupção, desvio de bilhões, e a gente pensava, né, poxa, como é que alguém, com o sistema de controle que tem hoje de movimentação financeira, né, que é tão eficiente, como é que consegue movimentar bilhões de um lado para o outro, do jeito que eles falam e tal, e não tem sistema financeiro nesse negócio, não tem banco envolvido? Todo mundo pensava isso. E, à época, o Sérgio Moro respondeu de que não fez uma investigação sobre sistema financeiro, sobre bancos, porque havia um risco de crise sistêmica, disse na época, crise sistêmica. O que é verdadeiro. Se fizesse, né, com os bancos o sistema financeiro, o que foi feito com a Petrobras, o que foi feito com as construtoras do Brasil, teria risco sistêmico mesmo. Agora, por que não teve esse cuidado com a Petrobras? Com a importância que ela tem para o Brasil? Por que não teve a mesma preocupação com o setor de construção que foi dizimado no Brasil? Né? Então, isso no mínimo, estou dizendo isso porque nós temos companheiros aqui que são parlamentares, são deputados federais. No mínimo, isso merece uma investigação, porque ninguém, em lugar nenhum do mundo, destrói uma empresa tão importante quanto a Petrobras, destrói um setor inteiro, nacional, como é o setor da construção, sem servir a interesses, né, possivelmente, né, de interesses econômicos de países estrangeiros, de multinacionais. No mínimo, isso tem que ser investigado. E como a gente fala, né, no capitalismo não tem bobo. Quando você destrói um setor inteiro como esse, alguém ocupa. Então, essa é uma questão importante que tem que ser investigada e que não é dito em lugar nenhum. É muito importante que tenha uma investigação nesse sentido. Desde o início da Lava Jato, a gente já fazia denúncia de que a Lava Jato, a pretexto de combater a corrupção,
E nós dizíamos que a corrupção não tem ninguém mais interessado em acabar com a corrupção no Brasil do que a classe trabalhadora brasileira. Porque quando um gestor público ou privado, seja quem for, desvia dinheiro, esse dinheiro é o dinheiro que iria para a saúde, que iria para a educação, para o saneamento básico, para melhorar a segurança, portanto, melhorar a vida dos mais pobres. Sem falar no efeito moral que isso tem, como a gente fala. Trabalhador brasileiro, segundo o Diese, a maioria ganha até 2 salários mínimos. 70%, 80% ganha até 2 salários mínimos. Pega 2, 3 ônibus para ir trabalhar, ônibus lotado, né? Chega no trabalho, não tem condição nenhuma de trabalho, né? Com o chefe cobrando produtividade, cobrando resultado. E quando chega no fim do mês, o máximo que leva para casa é R$1.000, R$1.200. Então, imagina como é que um trabalhador se sente quando ele chega na casa dele e ele senta e vai assistir o telejornal e vê, né, dizendo que bilhões foi desviado para lá e para cá, o que leva à descrença da classe trabalhadora nas instituições, na democracia, a não acreditar em ninguém. Portanto, o combate à corrupção sempre foi uma coisa que tem o nosso total apoio. É uma chaga em qualquer país do mundo. Qualquer país que quer ser sério precisa enfrentar. Mas a Lava Jato, a pretexto de combater a corrupção, ela tinha um outro lado. Um outro lado que o vazamento das mensagens, que agora a gente tomou conhecimento pela Vaza Jato e pela Operação Spoofing, vem mostrando, né, de que a Lava Jato, por trás, ela tinha um claro projeto político e de poder por trás dela. Então, as mensagens não deixam dúvida em relação a isso. A Operação Lava Jato foi um instrumento de perseguição política, em especial ao PT, ao presidente Lula, que era objeto de desejo, né, deles, que isso está claro, evidenciado nas mensagens. E nós não podemos esquecer nunca, de que a Lava Jato foi o principal cabo eleitoral do Bolsonaro. Então, se hoje Bolsonaro é presidente, a Lava Jato tem grande responsabilidade nisso. É pai e mãe. Portanto, quando a gente fala desse momento triste que o povo brasileiro está vivendo, que daqui a pouco nós vamos chegar a 300 mil mortos no Brasil, né? Nós temos que lembrar, né, quem foi que contribuiu para esse estado de coisa. Se não fosse, né, a construção que eles fizeram, Bolsonaro não era presidente. Nós não estávamos com um governo negacionista, com o povo morrendo, e mais da metade dessas mortes que nós estamos vendo poderia ter sido evitada se não fosse, né, o comportamento genocida que o Bolsonaro tem, né, de não incentivar a vacina, o uso da máscara, enfim, né, o desemprego, os 14 milhões de desempregados que nós temos no nosso país. Enfim, essa situação de tragédia que está colocada e que nunca é lembrada, né, em relação a isso. Então, os crimes que foram cometidos, né, na política, o projeto de poder está ficando claro. Tanto é que o STF, né, tomou a decisão que faz justiça ao presidente Lula, que foi a anulação dos seus processos, que na verdade foi uma grande farsa e a gente falava já há muito tempo, de que a condenação do presidente Lula, o presidente jamais poderia ter sido investigado pela Lava Jato, jamais poderia ter sido. A única razão de ter sido incluído ali, condenado, foi para tirar das eleições de 2018, né, que foi uma grande fraude, como nós aqui temos alertado em relação a isso. Agora, o outro lado, que esse é um lado ainda desconhecido de todo mundo, e aí a grandeza do estudo, né, que o Diese faz em parceria com a CUT, com o movimento sindical, é mostrar o impacto, né, que a operação teve na economia e no emprego. E os números são números impressionantes, os números que nós chegamos, né? Foram 4,4 milhões de emprego, 4,4 milhões de emprego, sendo que 1.100.000 só no setor da construção civil. Só no setor da construção civil, 1.100.000 postos de trabalho. Quer dizer, isso é um crime. Qualquer lugar do mundo, isso tem investigação e tem gente presa, inclusive, né? E que deixaram de ser investido por conta disso. Deixaram de ser investido na economia brasileira 172,2 bilhões de reais na economia, com todo o efeito que teria esse investimento.
E esses 172,2 bilhões é 40 vezes mais o que a Operação Lava Jato diz que recuperou aos cofres públicos. Eles disseram que recuperaram 4 bilhões os cofres públicos, o resultado final da Operação Lava Jato. Só o que deixou de ser investido é 40 vezes mais do que isso. Só em impostos diretos que o governo deixou de recolher. Foram 47,4 bilhões em impostos. 47,4. Quer dizer, é quase 12 vezes mais do que eles alegam ter recuperado. Então, os números são impressionantes. E esses números, né, têm que ser de domínio público, têm que ser objeto de debate. Então, seguramente, né, se a Operação Lava Jato não tivesse existido, porque é isso que nós estamos discutindo aqui, se ela não tivesse tido o papel que teve, se tivesse ouvido o que a gente falou lá atrás, né, que o combate à corrupção tinha que preservar as empresas, né, não era para se transformar em instrumento de perseguição política, projeto de poder por trás, se tivesse investigado todas as denúncias que foram feitas lá atrás, né, e a Operação Lava Jato não tivesse cumprido esse papel, com certeza a gente não teria os 14 milhões de desempregados que a gente tem hoje. E nós, que somos dirigentes sindicais, sabemos o flagelo que é a pessoa não ter emprego. Quando não tem emprego, ele não consegue dar comida para o filho, pagar aluguel, não sabe o que vai ser o dia de amanhã. E, infelizmente, não é? Os números do desemprego crescendo por conta da gestão Bolsonaro. Os mais, né, de 280 mil mortes que nós temos hoje e aumentando a cada dia mais, o descontrole, o povo sem vacina, enfim, né? E o fechamento criminoso de empresas, em especial de micro e pequenas empresas. Todo santo dia são milhares de micro e pequenas empresas que fecham no Brasil e a crise econômica se agravando cada vez mais. Então, por que isso é muito importante para nós? Não é? Nós não podemos permitir que eles passem a narrativa, né, de que quem empurrou o país para a crise, né, quem quebrou a Petrobras, quem provocou a crise econômica, foi os governos progressistas que nós tivemos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Porque isso é mentira. Quando a gente olha para o estudo, a gente vê de maneira muito clara quem é o responsável, né, por fragilizar a Petrobras. Aliás, fragilizaram, né, porque eles tinham um objetivo claro. É só perguntar para os petroleiros que estão aqui. Esse discurso está servindo para fatiar a Petrobras e privatizar e entregar o patrimônio do povo brasileiro. É isso. Por isso que nós não podemos permitir que esse discurso seja feito, que essa narrativa, né, essa narrativa passe como verdade, porque ela é mentira. Então, nós temos que pegar esse estudo aqui que nós fizemos e transformar ele no objeto de debate nas bases. É importante que a classe trabalhadora saiba, não é? Quem foi que quebrou o Brasil, quem empurrou o país para a crise, quem é o responsável pela situação que a gente está aqui, não é? E nós, né, temos todo o interesse do mundo no combate à corrupção, mas o combate à corrupção não é o que a Lava Jato fez. E quando a gente critica a Operação Lava Jato, é porque ela foi um instrumento, na verdade, de entrega da soberania do país e destruição dos empregos, e nós temos que enfrentar esse debate. Muito bem. E aí, Patrícia, o Sérgio fez essa apresentação e ainda no vídeo, que a gente, logicamente, não está todo aí, tem essa iniciativa que depois, no final, eu vou fazer questão de anunciar, das iniciativas que a CUT vai fazer e vamos fazer para efeito de nós dar uma maior visibilidade para esse estudo que agora você vai passar a nos mostrar, porque você está com material para nos mostrar também, e também dizer como é que foi esse estudo, um ano de estudo, essa pesquisa, como é que vocês fizeram, e as repercussões que vocês encontraram, porque os efeitos o Sérgio Nobre fez algumas, mas você agora vai fazer essa demonstração objetiva né, com base no material que você tem aqui, porque todo o material, na verdade, todo o escrito, né, toda a produção, como eu disse antes, vai ser objeto de uma publicação que está todo mundo aí muito ansioso para um dia desses ter acesso. Então, obrigado, Patrícia, é contigo. Obrigada, Marildo. Quero começar agradecendo muitíssimo a oportunidade
de estar aqui para contar um pouco como foi a trajetória desse trabalho e os cuidados que nós tomamos ao desenvolver esse trabalho, todos os cuidados técnicos, científicos, porque nós sabemos exatamente a importância, o tamanho da importância que esse desvendar de um outro lado da Lava Jato pode e deve causar na sociedade. Então, eu vou começar aqui falando muito rapidamente sobre, retomando o finalzinho da fala do Sérgio, retomando, então, qual é o contexto econômico onde a Lava Jato se insere, porque isso é base dos nossos pressupostos para o desenvolvimento desse trabalho, né? Isso é muito importante a gente entender. Então, certamente o Maia vai poder aprofundar e com muito mais propriedade detalhar o que estava em jogo a partir da descoberta aí das enormes jazidas do pré-sal em 2006. Então, vamos lembrar que ao anunciar essa descoberta, o Brasil, ele passa a ser um alvo de interesse geopolítico no mundo, né? E as pressões para mudanças aí nos marcos institucionais para a exploração de petróleo e gás, elas passam a ser muito intensas. Então, lembrando que o Brasil, a partir do governo Lula, a partir de 2003, passa a entender a Petrobras, ou retomar o caráter de empresa estratégica que tem um papel a cumprir no desenvolvimento do país e da sociedade, e não como uma empresa privada que visa somente o lucro dos seus acionistas, né? E esse papel sendo retomado, houve uma série de mudanças nos marcos institucionais. Então, lembrando que a Petrobras, ela era a única operadora para os campos do pré-sal, foi desenvolvido o sistema lá de partilha e tinha muito fortemente adotado a política de conteúdo nacional. Tudo isso, portanto, visando aí a alavancagem do desenvolvimento do país. Então, as pressões, tendo essa riqueza nas mãos, né, o país tendo essa riqueza nas mãos, as pressões, elas passaram a ser muito fortes para que se mudasse essa orientação, né? Então, a Lava Jato, na verdade, ela oportunizou foi uma oportunidade ou uma desculpa para mudar os rumos, o direcionamento da empresa e vou aqui afirmar que isso traz consequências seríssimas para o desenvolvimento do país, e é um pouco nesse sentido que o estudo ele vai abordar, né? Então, nós nos baseamos em dados que são todos eles disponíveis pela Petrobras. Vamos lá, no plano de negócios 2015-2019, eles falam nitidamente em desalavancagem, ou seja, desinvestimento, depois de ter tomado uma decisão de investimento aí que tem um ciclo, na verdade, a partir da descoberta do pré-sal. 49, quase 50% das reservas de pré-sal que foram leiloados já estão em mãos de empresas estrangeiras, então a gente percebe aí a mudança de orientação. Como o Sérgio disse, o fatiamento da empresa, portanto, a gente perde aquilo que é muito, muito importante na economia, que é o encadeamento, né, de todas as fases. A gente perde esse encadeamento com o fatiamento da empresa e a privatização.
e nós temos aí uma queda dos investimentos de 2013 a 2019 na ordem de 78%. Muito bem, com esses dados em mãos, nós fomos e construímos 3 pressupostos para o trabalho. O primeiro pressuposto foi que a Lava Jato, então, ela serviu como uma desculpa ou, na linguagem empresarial, uma oportunidade para uma mudança na direção, na orientação da Petrobras, que passa a ser uma empresa agora cuja única finalidade é maximizar os lucros e dividendos dos acionistas em detrimento da sua função social, que é para aquilo que a estatal ela é criada, na verdade, que é garantir combustíveis a preços razoáveis, é expandir a cadeia produtiva. Foi assim que nasceu a Petrobras, com esta vocação e esta importância. E, mais do que isso, garantir num elemento tão chave para o país a soberania e a independência, né, nacional em termos aí do abastecimento de petróleo. Então, esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto que nós trabalhamos para fazer o modelo econômico foi que, com a queda abrupta dos investimentos da Petrobras, a construção civil perdeu aí a sua significativa demanda, e muitas, inclusive, foram bloqueadas, né, foram impedidas de continuar a sua operação. Então, o impacto na construção civil foi severo. E um terceiro pressuposto é que os processos também da Operação Lava Jato resultaram em cancelamento e suspensão de muitas obras com o setor público, em razão aí de problemas de acesso ao crédito, incapacidade financeira, que levou aí a uma desmobilização muito intensa dos ativos, inclusive ativos de inteligência, que mesmo a gente reempregando toda a engenharia que foi perdida, nós não voltaremos ao patamar anterior de desenvolvimento tecnológico e científico que nós tínhamos nesse setor da engenharia. Muito bem, dados os pressupostos, vamos lá. Eu vou passar rapidamente alguns dados do estudo e como nós o realizamos, para também não me alongar muito, lembrando que todo o detalhamento, inclusive metodológico, ele sairá aí compondo um livro sobre a Lava Jato que deve tá público no começo de abril, tá? Com uma série de outros artigos que compõem todo esse outro lado, então, dos impactos da Lava Jato. Vou pedir para a gente compartilhar rapidamente aqui a apresentação, pode ser? Obrigada. Pode passar para mim, por favor. Muito bem. Os principais dados, o Sérgio já falou, e eles são aterradores, né? Lembrando que nós fizemos uma análise aqui de um período menor, portanto, esse resultado aqui, na verdade, se a gente trouxer para os dias de hoje, ele é muito maior, né? Porque há um encadeamento. O nosso estudo, ele é de 2014 a 2017, que era o que a base de dados que nós utilizamos permitia fazer. Portanto, depois desse estudo, a gente vai ter que continuar trazendo para a realidade, para os dias atuais, todo o impacto causado aí pela operação na economia. Nesse período, portanto, de 2014 a 2017, a Lava Jato custou 4,4 milhões de empregos, o que significa dizer um impacto potencial de 3,6% do PIB. Então, foi essa perda, e depois eu vou mostrar o gráfico para vocês do que isso significa. Deixou de arrecadar 47 bilhões de impostos,
sendo que 20 bilhões diz respeito à Previdência, porque são contribuições sobre a folha. Além de ter reduzido a massa salarial do país em 85,8 bilhões. Só para a gente ter uma ideia, a massa salarial total de 2020, ela foi de 199 bilhões. Então, nós estamos falando de um volume enorme de salários que deixaram de acontecer na economia. Muito bem, você pode passar para mim, por favor, a próxima? Bom, a base do nosso estudo é a questão do desinvestimento da Petrobras, ou seja, dos investimentos que estavam definidos e deixaram de ser feitos pela Operação Lava Jato. Aí, muitos vão dizer, sim, mas em 2014 despencou o preço do barril do petróleo e, portanto, o investimento programado, ele não seria, na verdade, realizado naquela totalidade. Na nossa modelagem, nós utilizamos esse elemento isolando o que seria o impacto nos investimentos por conta da queda do barril de petróleo e de outras de outras questões, como a receita e o lucro líquido da empresa, para ficar somente com o impacto da Operação Lava Jato, né? E eu vou mostrar para vocês que tem uma diferença, nós encontramos uma diferença significativa entre os investimentos que, mesmo com a queda do barril de petróleo, eles, numa curva normal, eles continuariam sendo feitos num volume menor do que o previsto, mas o que aconteceu foi uma queda muito maior, que é o que desencadeou todo o restante dos impactos na cadeia do petróleo e gás. Pode passar para mim, por favor? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um exercício que mostrar qual foi a realidade dos anos de 2014 até 2017, a economia real, o que aconteceu, e fizemos uma comparação com essa economia que nós reproduzimos, tirando os efeitos da Operação Lava Jato, como se a Operação Lava Jato não tivesse acontecido, como é que a economia teria se comportado. Esse foi o exercício que nós fizemos. Passa para mim, por favor. Muito bem. Como eu disse, tirando esses outros elementos, nós utilizamos para isso um modelo de regressão linear, um modelo econométrico, para isolar o efeito da Operação Lava Jato nos investimentos da Petrobras. E o que nós apuramos foi que, vocês vejam aí nessa curva, o azul é o investimento realizado, e o vermelho é o investimento que teria acontecido caso a Operação Lava Jato não tivesse ocorrido. Então, essa diferença é o que foi a economia real e o que seria a economia em termos de investimento da Petrobras, se não houvesse essa operação. Passa para mim, por favor. Bom, nós fizemos isso para a Petrobras e fizemos isso para a construção civil, né? E nós utilizamos como metodologia a matriz insumo-produto, foi uma opção metodológica que nós fizemos, porque ela permite fazer essa inter-relação entre setores, né? E nós chegamos, então, a uma diferença, né? Uma redução dos investimentos de 104 bilhões na Petrobras, portanto, na cadeia de petróleo e gás, e uma redução de investimentos previstos de 67,8 bilhões na construção civil, chegando aí àquele total que o Sérgio falou, de 172 bi
ponto 2 como um todo. Vejam que nós só analisamos, quantificamos 2 setores, que é o setor de petróleo e gás e o da construção civil. Nós deixamos de fora outros elementos que mais difíceis de quantificar. Tem aqui o setor naval, que merece ser também analisado e é possível quantificar, mas a gente não tinha os dados suficientes por conta da confusão lá da Sete Brasil, então nós não conseguimos isolar o que seria o efeito da Lava Jato no setor naval, mas merece ser estudado, e tem aqui aqueles outros elementos que não são quantificáveis, como é essa questão da engenharia nacional, do investimento em ciência e tecnologia, que não são quantificáveis, né? Pelo menos não nesse modelo que nós utilizamos. Passa para mim, por favor. Muito bem. A matriz, ela nos permite ver, a partir dessa redução do investimento, que deveria ter acontecido e não aconteceu, qual é o impacto disso no emprego, no valor adicionado, nos impostos, na arrecadação de impostos, na massa salarial, na previdência e fundo de garantia, e o impacto disso no PIB. Então, se nós olharmos o total, nós vamos chegar lá aos 4,4 milhões de postos de trabalho que deixaram de ser criados. Nós deixamos 244 milhões no valor adicionado, de ter, né, esse valor. O recolhimento de 47 bilhões de impostos, a massa salarial de 85 bilhões, a previdência e fundo de garantia 20 bilhões e um impacto no PIB de 3,6%, que nós deixamos de ter, né, um crescimento do PIB de 3,6% nesse período analisado. Passa para mim, por favor. Muito bem. Na nossa metodologia, nós conseguimos separar o que são os impactos que nós chamamos direto e indireto e o que é o efeito renda, porque nós optamos em trabalhar com o efeito renda, que potencializa todas essas perdas, em razão de acreditarmos que a renda gasta na economia, ela gera uma cadeia de outros gastos, né? O que nós chamamos aí de um ciclo virtuoso da economia. Portanto, o impacto, ele é muito maior do que aquele impacto só direto e indireto captado pelos setores. E eu vou mostrar o que significa esse efeito renda agora para vocês e o impacto captado a partir desses 2 setores nos demais setores da economia, que é o que a metodologia também permite verificar. Passa para mim, por favor. Então, nós vamos ver que essa ação, ela impactou quase toda a atividade econômica, né? Então, o maior impacto em termos de perda, né, de ocupação foi na construção civil, né, 1 milhão de postos de trabalho. No comércio, em segundo lugar, é um impacto severo, né, de 800 milhões. Aí em terceiro, vem serviços domésticos, justamente por essa questão do efeito renda. E aqui nós temos um impacto significativo num dos segmentos mais vulneráveis da população brasileira, que são as mulheres e mulheres negras, né? Então, a gente tem um impacto severo aqui nos serviços domésticos, e aí vai transporte, alimentação, pecuária, a agricultura, enfim, saúde privada, educação, o encadeamento do impacto, ele pega toda a economia, e é isso que essa metodologia permite aferir
porque ela faz essa inter-relação entre os setores de atividade econômica, tá certo? Pode passar para mim, por favor. Patrícia, tu apresenta mais a tela, viu, Patrícia? Tu apresenta mais essa, porque aí o ouvindo fala e ele está no meio de uma reunião e depois ele pode continuar. Pode ser ouvindo. Não, eu acho que essa... Oi, Amarildo, eu consegui, eu quero ouvir vocês, tá? Para depois entrar, porque eu saio da reunião e quero acompanhar. Tá, Amarildo? Tá bom? Maravilha. Eu quero ouvir. Abraço. Tá. Prazer em recebê-lo, deputado. Obrigado. Esse aqui é o impacto no valor adicionado, ou seja, aquele valor que é agregado em cada um dos setores, tá certo? É isso que é o valor adicionado, né? É a riqueza produzida em cada setor que se agrega ao produto, a matéria-prima da cadeia anterior, né? Do elo da cadeia que vem anteriormente. Então, aqui nós temos o impacto também, o da construção vem liderando, mas depois comércio, aí vem extração de petróleo e gás, atividades imobiliárias, e a gente vê o impacto também é muito distribuído ao longo dos setores econômicos, né? Passa para mim, por favor. Nós estamos caminhando para o final. Aham. Não, aqui, fica tranquilo aí. É que o Vino vai ficar com a gente, que bom. Aqui é o impacto do PIB, então aqui nós temos o PIB, o azul é o PIB sem lava-jato, e o vermelho é o PIB observado na economia brasileira. Vocês se lembram, e todos nós vivemos, 2015 e 2016 foram 2 anos de severa queda no PIB, mas poderia ter sido muito menor caso não houvesse a Operação Lava Jato da forma como ela se deu, tá certo? Nós vemos aí, ano a ano, o que seria o impacto no PIB sem essa operação. Vendo, então, que em 2017 a gente já teria uma recuperação muito melhor da economia brasileira, com todos os benefícios que o crescimento econômico ele traz em termos de emprego e renda, ou pelo menos pode trazer, né? Passa para mim, por favor. Aqui também é um gráfico sobre a ocupação, só para a gente ver de maneira mais clara. O gráfico sempre nos ajuda a visualizar o que aconteceu com os empregos e o que poderia ter acontecido caso a operação não tivesse ocorrido dessa forma. Então, a ocupação real é a linha azul e a linha vermelha seria a ocupação sem lava-jato. Em 2017, nós teríamos recuperado toda a perda de ocupação por conta da depressão, da recessão econômica de 2015 e 2016, né? E nós não vivemos isso muito aí em consequência dessa operação desastrosa. Passa para mim, por favor. Por fim, aqui é só um detalhe de qual foi a metodologia que nós utilizamos. Eu já falei um pouquinho ao longo da apresentação. Nós utilizamos, então, o período de 2014 a 2017, porque é o último ano disponível das contas nacionais consolidadas, e nós precisamos disso, por isso podemos, assim que forem saindo os demais anos, nós podemos ir trazendo para os dias atuais todo esse impacto, e vocês viram que o impacto ele vai aumentando, porque é uma cadeia. De fato, a cada ano, o impacto vivido lá atrás, ele se potencializa, né, para frente. Nós fizemos a opção, então, da matriz insumo-produto, justamente porque ela apresenta as relações entre os setores da economia, e a gente acha que isso é extremamente importante, principalmente no que diz respeito ao impacto no emprego, que era o nosso foco principal.
A matriz insumo-produto, ela tem uma fragilidade que ela é uma fotografia. Além dela ser uma fotografia, no caso brasileiro, ela é quinquenal. Então, o que nós fizemos? Nós utilizamos a matriz de 2010, mas utilizamos um método de atualização algébrica que foi desenvolvido pela professora da UFRJ, Patiene Passoni, foi objeto do doutorado dela, é uma metodologia já consagrada e, portanto, nos ajudou a transformar da fotografia no filme e ver esse impacto, então, ao longo do período. Nós, para construir essa realidade sem a Operação Lava Jato, nós somos muito cuidadosos em isolar o fenômeno na questão da Petrobras, e para isso nós utilizamos um modelo de regressão linear, e no caso da construção civil, nós foi uma pesquisa mesmo, documental, nós utilizamos a base do Ministério Público e do TCU, fizemos um cruzamento entre as informações e só consideramos as obras que nós conseguimos estabelecer um nexo causal entre o cancelamento, a paralisação com a Operação Lava Jato, e consideramos na questão dos investimentos, que é a base de todo o nosso cálculo, consideramos somente o restante do investimento que seria feito, que estaria faltando daquele período que ela foi paralisada. Portanto, toda a nossa construção foi uma construção muito cuidadosa e bastante conservadora em termos dos impactos. A ideia é que esse estudo, ele abra caminho para outros estudos complementares, porque tudo indica que os efeitos na economia dessa operação, eles são maiores ainda, muito maiores do que o que a gente consegue quantificar economicamente, né? Acho que vou parar por aqui e a gente pode aí no debate, esclarecendo, lembrando, então, que o estudo todo estará disponível aí no início de abril, juntamente com outros estudos que vão compor aí esse livro. Obrigada. Legal. Patrícia, nós, na verdade, estamos abrindo aqui uma live, você será chamada outras vezes, nós vamos abrir para macrosetor, para as regionais. Vamos aproveitar essa base da live. Bongás, vamos escutar o Maia, Bongás, aí tu fala ou tu tem urgência aqui? Não, eu quero escutar vocês. Diga aí, esteja à vontade. Eu quero ouvir vocês para participar. Maia, eu te falei que o Elvino é o nosso guia, né? Ele escuta, depois ele também opina, com certeza. Então, Maia... Dirigente sindical. Com certeza... Já passou aqui nosso pela companheiro, líder do partido na Câmara, nosso idealizador da frente parlamentar em defesa da Petrobras, tanto no Congresso como aqui na Assembleia Legislativa, tocou aqui, junto com o deputado Pepe Vargas, aí, as iniciativas em defesa da Petrobras, e tem sido fundamental na nossa luta contra tudo isso que está acontecendo aí, né? Desde... as eras, vamos dizer assim, né, desde lá do início da discussão do regime de partilha, a nossa batalha vem se travando há mais de 15 anos, então. Né? Então, estamos aí na peleia bom, falar depois do DIEESE, dando dados, números, é complicado, é muito complicado, né? O que dá para a gente dizer, assim, quando se fala do que significa a atuação da Lava Jato? Ontem eu fiz uma live com um companheiro aí, e uma entrevista com ele, e aí eu disse para ele, olha, quando criada a Petrobras, Getúlio enfrentou tudo isso, e isso está presente na carta de despedida, né? E aí eu passei para ele o trechinho,
quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras, e mal começa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. Não querem que o povo seja independente. 1954. Um ano após a Petrobras ser criada. Desde lá, só o que acontece é embates às forças ocultas, né, das multinacionais estrangeiras querendo fazer o domínio da energia e da capacidade do país se desenvolver. É só isso que a gente tem em mente quando a gente faz essa discussão aqui. E todo esse tempo passando, a Petrobras correndo atrás para tentar garantir o abastecimento de derivados de petróleo, derivados petroquímicos para a população brasileira, para garantir, desde o Oiapoque ao Chuí, de norte a sul, de leste a oeste do país, o abastecimento para a população, né? Nas grandes crises do petróleo que nós tivemos, né? E aí eu acho que é fundamental a crise de 2008, quando o petróleo foi a $140, e no mercado interno brasileiro, a gente mal sentiu os efeitos do que aconteceu naquele período. Por quê? Porque a Petrobras tinha um objetivo, foi criada com um objetivo, foi criada com um critério para abastecer a população brasileira com o menor custo, com a melhor qualidade possível, né? E isso foi feito de uma forma muito difícil, né? E como muita gente assim, vem muito tempo tomando dinheiro. Desde que criada, a Petrobras nunca recebeu verbas do governo federal. Ela sempre foi ao mercado buscar dinheiro e pagou suas contas, né? Gerando lucro e gerando desenvolvimento para o país. E quando a gente fala em desenvolvimento, como a Patrícia falou aqui, muitas coisas acontecem, o desenvolvimento ele vem em cima de quê? De pesquisa, de estudo, né? Eu vou pegar um número que eu vi há poucos dias apenas com relação à pesquisa da Petrobras, que no ano de 2014 investia em torno de R$1,5 bilhão de reais por ano, né? E que na última demonstração financeira da empresa passou para 300 milhões. Aquela capacidade de investimento feita naquele período, desde o início dos anos 2000, né, que levou a Petrobras a consolidar os estudos para se chegar no pré-sal e conseguir consolidar os estudos feitos desde a década de 70, que se idealizava que haveria petróleo abaixo da camada de pré-sal. Somente a partir de investimentos pesados foi possível a gente chegar lá. O centro de pesquisas acabou sendo contemplado, né, nos últimos, de 2015, de 2013 a 2017, como sendo a Petrobras sendo a empresa que mais desenvolveu tecnologia para a exploração de petróleo em águas ultras profundas e ultraprofundas. Foi referência mundial porque investiu. Qual setor privado no país fez o que a Petrobras fez? Mesmo tendo incentivos fortes dos governos nos últimos anos, tendo capacidade de buscar investimentos no BNDES, e aí eu vejo, como a Patrícia falou aqui, e o Sérgio falou, as empresas de engenharia cresceram. Eu não vou aqui botar panos quentes em cima da questão da corrupção, não. Houve corrupção, sim, né? E as pessoas punidas. O juiz de Curitiba dizia que se inspirou na Operação Mãos Limpas. Ele só esqueceu de uma parte. Ele leu uma parte do Mãos Limpas e esqueceu da outra parte, que era preservar as empresas para garantir o desenvolvimento do país. O que ele fez foi um jogo político, sim. Atacou uma empresa e deixou de lado os corruptos. Porque
todo mundo leu aí as notícias dadas aí. O doleiro que fez toda a artimanha econômica tratada na Lava Jato, foi dado uma segunda chance para ele, que ele já tinha sido feito uma leniência anos anteriores aí, por conta, se eu não me engano, do Banespa, né? E aí agora ele foi contemplado de novo, e a legislação, pelo que eu lembro, ela era clara e dizia que não podia ter uma segunda oportunidade dessa, tinha que ir para a cadeia e ficar lá, mofar lá dentro. Mas não, ele já está livre de novo e com bastante dinheiro na conta. Isso demonstra a forma como a Lava Jato tratou a corrupção. Beneficiou aqueles que são corruptos. Aqueles diretores da Petrobras que não honraram a sua carreira de muitos anos na empresa e que entraram na corrupção, a maior parte deles, se não todos, já estão caminhando por aí. Com tornozeleira eletrônica, tornozeleira, mas estão por aí. E a empresa está sendo desmanchada. O levantamento que o DIEESE demonstra aí, vamos dizer assim, os investimentos que foram deixados e aquilo que se deixou de ganhar por conta de produzir. Por quê? Abandonaram uma fábrica a maior fábrica de fertilizantes da América do Sul, que estava sendo construída no Mato Grosso. Abandonaram a obra do Comperj, que faltava 15% para construir o segundo trem e a dobrar a sua capacidade do Comperj, da refinaria Abreu e Lima, que estava para aprontar, faltava 15% para dobrar a sua capacidade de produção, foi deixado de lado. O complexo petroquímico no Rio de Janeiro, com quase 90% concluído, foi abandonado, está jogado fora, está sendo sucateado. Nós tínhamos previsão de construir mais 3 refinarias no Brasil, a fim de exportar derivados de petróleo para o mundo inteiro, e isso foi abandonado. Isso é muito difícil da gente calcular o quanto isso daria de retorno. E eu entendo que essa dificuldade aí nos leva a, vamos dizer assim, deixa de lado e vamos ver aquilo que é palpável, aquilo que a gente consegue enxergar. Mas a gente não pode abrir mão também de avaliar o que aconteceu com a empresa de lá para cá. E aí, de lá para cá, eu digo desde 2016, depois do golpe de Estado que aconteceu no país. Porque a Petrobras, em função da Lava Jato, perdeu o valor de mercado e os sucessivos presidentes da empresa depreciaram todo o patrimônio da empresa e venderam o patrimônio a troco de banana. Então, nós temos aí, foram vendidas partes do sistema Petrobras que davam retorno econômico, financeiro para a empresa e que hoje não dão mais. Fala-se numa pseudo-concorrência. Qual a concorrência no sistema, na área do gás natural, por exemplo? A Petrobras vendeu a transportadora, a TAG, né, por algo em torno de 6 bilhões e paga de aluguel 1,5 bilhão por ano. Em 4 anos, ela pagou o que ela recebeu. A partir do 4º ano, ela já está tendo prejuízo. É prejuízo, sim, porque os gasodutos eram dela. Né? Tudo por conta de quê? Política de governo. Política de governo. Porque se houve, em um determinado momento da nossa história, e que se colocou nas mãos da empresa a capacidade de decidir pelo desenvolvimento e o aumento da empresa sobre o aporte do governo, sobre a capacidade do governo, dizer o seguinte, não, a empresa tem que criar, tem que crescer, a empresa investia, uma empresa de petróleo, como dizem assim, dizem nos últimos tempos aí, porque dizem que daqui a algum tempo não vai ser mais necessário petróleo, porque os carros elétricos estão aí, o pessoal só esquece de que os caminhões agora começou a surgir caminhão elétrico. Agora, alguém já viu algum avião elétrico transportando carga? Tropas. Algum avião elétrico, um helicóptero elétrico? Alguém já viu? Não viu. Navio elétrico. Alguém viu?
Ah, tem navio nuclear, mas vamos botar navio nuclear a transportar farelo de soja, grão de soja? Gente, minimizam o que significa a indústria de petróleo no mundo por conta de um derivado ou 2 derivados, quando a gama de derivados produzidos pelas empresas de petróleo ultrapassa a marca de 3.500 produtos. O setor petroquímico, olhem atrás de mim aqui, 99% das coisas que tem atrás de mim aqui tem produtos petroquímicos. Na madeira tem o tratamento que é feito com tinta, com verniz, que vem da indústria petroquímica. Os tecidos utilizados aqui tem fios da indústria petroquímica. Tudo isso é derivado de petróleo. A indústria de petróleo não vai deixar de existir tão cedo. Falam em 30, 40 anos. Não vai ser assim. Pode ser que deixe de se consumir gasolina e óleo diesel. Agora, os demais derivados não vão. Mas a Petrobras, ela tinha, além de ter uma política de garantir o suprimento de derivados de petróleo no Brasil, ela também pulou um passo à frente para investir em energias renováveis. E criou a Petrobras Biocombustíveis. Está sendo vendida, foi vendido o restante dela agora há poucos dias. Investimento nas usinas eólicas, investimento em pesquisa do geração de energia pelas marés, energias solar. Então, a Petrobras investia em várias áreas. Por conta de deixar de investir, de deixar de fazer pesquisas, tudo isso está sendo colocado no lixo. E aí, o que se espera de uma empresa que tem como norte, né, apenas explorar o pré-sal? Ela vai acabar. E eu quero aqui falar de um exemplo que eu vi agora há poucos dias, que é a Austrália. A Austrália, há 4 anos atrás, tinha 8 refinarias. 2 anos atrás, foram fechadas 4. Eles têm 4. 2 estão sendo fechadas até o final de 2021. E o governo está preocupado com a dependência da importação de produtos petroquímicos e de derivados de combustíveis para o país, porque a indústria da China, da Ásia, está colocando produtos a preços mais baixos. E hoje eles estão vendo que estão perdendo a capacidade de garantir economicamente a sustentabilidade do país. Então, enquanto a Patrícia estava falando, eu fiz uma listinha das coisas que foram vendidas pela Petrobras nos últimos tempos. Todos os campos terrestres do país foram entregues para empresas privadas. A Petrobras Biocombustível foi fechada, as usinas eólicas foram vendidas, 3 fábricas de fertilizantes foram fechadas, estão sendo entregues para a iniciativa privada, e o grupo Unigel, que é o que arrendou as fábricas de fertilizantes da Bahia e de Sergipe, disse que é um baita negócio, e perguntaram para ele, mas a Petrobras dizia que não era bom. Ele disse, o que a Petrobras faz do negócio dela, não sei, eu sei que para mim é um bom negócio. Ontem, o Ministério Público do Paraná pautou a Petrobras para colocar em operação a fábrica de fertilizantes em Araucária para produzir oxigênio medicinal, que com uma pequena transformação no método produtivo da fábrica de fertilizantes, há a possibilidade de se colocar oxigênio medicinal no mercado para garantir o suprimento dos hospitais. Na fábrica de fertilizantes de Sergipe, era a única fábrica de bicarbonato de sódio medicinal que tinha no Brasil. Foi fechada porque fechou a fábrica de fertilizantes. A transportadora, a TAG, né, a Liquigás, que garantia o valor do botijão de gás um pouco mais barato, porque tinha um mercado razoável e garantia a concorrência em preços mais baixos. A BR Distribuidora foi vendida também, o controle acionário, e hoje é uma empresa que paga muito bem os seus diretores. Ela multiplicou
por pelo menos duas vezes a remuneração dos seus administradores e reduziu sobremaneira o salário dos trabalhadores. A Patrícia falou aqui sobre construção civil e a construção naval. A questão da Sete Brasil era uma questão importante para a gente, a construção de sondas. Mas muito mais do que sondas, nós tínhamos a necessidade de construção de plataformas. E as plataformas têm uma necessidade muito importante de lanchas para garantir o suprimento de materiais, né? O alimento, tudo vai por lancha. E isso tudo estava sendo construído no Brasil. Com o fechamento dos polos navais, acabou isso. Acabou. Nós botamos emprego. Em 2015, na negociação do nosso acordo coletivo de trabalho, nós pautamos a Petrobras de montarmos um grupo de estudos para propor alternativas para a Petrobras sair daquele problema causado pela redução do preço do barril de petróleo. Nós fizemos diversas reuniões e construímos a pauta pelo Brasil. Ali nós elencamos 8 oportunidades que tínhamos, propusemos para a Petrobras, os trabalhadores propuseram para a Petrobras alternativas para sair da crise naquele momento. A Petrobras nos deu a porta na cara, mas com o passar do tempo, todas as oportunidades que nós lançamos foram trabalhadas pela gestão da empresa. O DIEESE foi fundamental para a gente, à época, para estruturar esse processo, para organizar as nossas ideias e organizar todo o processo de discussão. E tudo isso foi colocado no lixo por conta dessa gestão, da gestão primeiro do Pedro Parente, né, que assumiu, e depois com o Castelo Branco, né, que é o Castelo de Cartas, né, que é o senhor do mercado, e que não tem a capacidade, não tem a brasilidade de entender a necessidade que essa empresa tem de prestar serviços ao país. Maia, não vamos deixar que eles ainda liquidem o que tem de importante da Petrobras. Não, você não fez referência, mas vamos lembrar que o primeiro ato do Serra, como ministro das Relações Exteriores do Temer, foi quebrar o pré-sal, quebrar o sistema... Retirar da Petrobras a prioridade na exploração dos campos do pré-sal. E com isso viabilizar a quebra da parte nacional, né, do patrimônio nacional que era reservado, digamos assim, para o desenvolvimento da tecnologia ali na Petrobras. A Patrícia não falou em números sobre isso, tá? Nós chegamos a ter quase 80% de plataformas de conteúdo nacional. Quase. Exatamente. Porque fazer em Singapura é mais barato, na China. Sim, mas atrás disso aí, cadê a cadeia de emprego, de renda, de desenvolvimento econômico, tecnológico, científico e tal? Maia, vamos passar para o Elvino? Não, olha aqui, ó, Maia, nós vamos, fica frio aí, que nós vamos ter, viu, Patrícia? Hoje a gente já está batendo aqui no 1h13, nós vamos ter que continuar essa discussão, nós vamos ter que sistematizar, isso aí vai longe, porque nós temos que ganhar o trabalhador, nós temos que mostrar para a sociedade exatamente o que aconteceu atrás de todo esse golpismo, esse lesa-pátria que foi a Lava Jato e o que está sendo, né, a consequência da Lava Jato para efeito da saúde do povo brasileiro, da desgraceira toda que está virada, a falta do emprego, a falta do posto de trabalho, a falta da renda, e esse entreguismo que foi inaugurado uma Operação Lava Jato, que quem ganhou foram setores, inclusive, né, dos acionistas que não têm nenhum compromisso com o Brasil. Não é o bom gás, porque nós temos que cobrar a responsabilidade desses atores.
ou desses malfeitores, não é, que produziram tudo isso aí. E não falta ex-juiz, Ministério Público, Judiciário, estou falando da mídia, que a mídia sempre presta serviço com a mão suja, né? Para o mercado, para os liberais, para a economia, para os grandes empresários internacionais, grandes grupos e tal, e prestam esse serviço sujo, né? Que contra os interesses da nação, contra os interesses do Brasil. E nós vamos, amanhã, viu, Bongás, protocolar ali pro Arthur Lira esse estudo para que se tome providências no Congresso Nacional, assim como no STF, em relação ao que foi produzido a partir da Lava Jato e essa entrega, esse lesa-pátria que foi produzido. Fala, nosso líder. Não, primeiro, agradecer muito a oportunidade, parabenizar, né, vocês da CUT, Amarildo, teu nome, o Maia, da FUP, né, o nosso Sindipetro, do Rio Grande do Sul, uma referência. Eu gosto de dizer isso porque a gente se orgulha das nossas lideranças do Rio Grande do Sul, que são lideranças nacionais, né, tem participado das mobilizações. Então, a Central Única dos Trabalhadores, eu tive a honra de ser delegado de base, Amarildo, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Cristo, eleito numa assembleia para participar do Congresso da Fundação da CUT em 83, certo? E depois nosso sindicato virou a ser o primeiro sindicato de trabalhadores rurais do Brasil a ser filiado na CUT, como trabalhador rural. Então, a gente participou dessas instâncias aí da construção da CUT, dos movimentos. Então, muito feliz em conhecer vocês na luta, tá? No movimento social. Patrícia, que bom, viu, que o Diese, que está sofrendo. Nós estamos lutando aqui, Patrícia, para ter orçamento para o Diese. É disso que nós estamos tratando. Porque a onda do passar boiada, né? Passar boiada aqui, agora... Não é só passar boiada no tema ambiental, que ficou conhecido do Ricardo Salles, né, quando ele falou naquela fatídica reunião ministerial, que mais parecia uma organização criminosa, né, se reunindo para fazer maldades para o povo brasileiro. Quando ele falou passar boiada, quando era o tema da Amazônia, né, as queimadas, Pantanal, né, tudo era presente, ele passar boiada das legislações. Não, eles estão passando boiada em tudo, na economia brasileira, na estrutura, enfim. Então, só para registrar, né, para vocês essa satisfação de ter vocês do Diese agora com cortes, enfim, estamos trabalhando até um recursozinho, às vezes, de emenda parlamentar para patrocinar estudos, tá, que tem a ver para o povo sindical poder se amparar, além da grave dificuldade que as reformas já ocasionaram sobre o movimento sindical, do enfraquecimento, que é intencional é passar boiada, né, para não ter reação, né, o fascismo é assim mesmo, entendeu? Ele quer tirar toda e qualquer oposição que possa ser feita, que é normal na democracia, né, para poder impor o seu projeto fascista. Então, fazendo essa saudação, eu queria dizer que estamos juntos, tá? Feliz em poder ter esse estudo. Eu tenho esse estudo aqui impresso, porque, viu, o Sérgio Nobre me pediu, né, através de lideranças aqui, do Valir, da CUT, do Vicentinho, que me pediram para eu marcar essa agenda que vai acontecer amanhã de tarde, eu vou participar dela, tá? Fui eu que marquei com o presidente Arthur Lira aqui, para que vocês pudessem apresentar esse estudo, né, que quando eu soube, logo tratei de pegar para poder, de fato, pegar essa narrativa que vocês estão falando, quanto foi o impacto da Lava Jato na economia, né, no emprego, né, nas atividades econômicas. Porque até agora, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma pregação da Lava Jato, e a Lava Jato ela foi tão forte, tão bem articulada. Aí, claro, o Maia fez essa referência das mãos limpas lá na Itália que foi feito, ou poderíamos falar da arquitetura, digamos assim, do Império Americano, né, que junto com as empresas fez todo um processo de treinamento de agentes, né, qualificados, que se prestaram para serem treinados para fazer esse processo no Brasil, numa grande orquestração, digamos, do poder econômico do Império Americano, das grandes empresas do mundo, que sentiram no Brasil, pela importância do Brasil, dos nossos governos democráticos, eu vou falar disso depois um pouco, mas que representaram, do ponto de vista da geopolítica que o Brasil representava no mundo, e aqui eu só quero fazer um parênteses, né? Nós estamos na pior crise sanitária vivida no Brasil.
3 mil mortes por dia, quase 300 mil mortes, né? Os terraplanistas diziam que ia ter 3 a 4, 5 mil mortes, né? Isso dá num dia, tá certo? Precisando de oxigênio, precisando de leitos, precisando de vacina, tá? E precisando de regras de isolamento. Mas quem no mundo está hoje oportunizando vacina, que é o tema mais importante do Covid? Quem é que é? China, Rússia, tá certo? China, Rússia e Índia. Índia, China, Rússia. Índia. Quem era o BRICS? Quem era o BRICS, onde o Brasil participava? Brasil, Rússia, Índia, China, daí a África, né? E... Bom, e Cuba agora também, né? Vamos lá, vamos colocar mais um ingrediente aí que alguns não vão querer levar vacina, porque agora não vem da China, vem de Cuba, né? Que pode virar sapo lagarto. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso, com esse parênteses, né? O Brasil estava na geopolítica econômica, política do mundo. E isto não servia ao Império Americano. E aí ele conseguiu agentes no Brasil que foram treinados para fazer essa orquestração midiática. Ela tinha lá, até aquela jornalista da Lava Jato, ela dizia assim, mas eu achava engraçado, tudo que nós colocávamos da Lava Jato em Curitiba, a imprensa comprava como se fosse verdade. Ninguém ia atrás de nenhuma fonte, porque criou um ambiente, né, de ataque, né, à esquerda, ao PT principalmente, e ao Lula. Eles sabiam desta força, né, que existia, e isso precisava ser eliminado. Então tinha uma orquestração maior econômica, tinha um espaço midiático, tinha uma conivência com o judiciário. Hoje o STF, tardiamente, está fazendo um freio de arrumação. Tardiamente. É bom que ele faça o freio de arrumação, mas ele não está fazendo o freio de arrumação completo. Não está fazendo. Porque no caso específico em relação ao Lula, o que nós queríamos era sim a liberdade, a anulação de todos os processos, porque não era de competência da 13ª Vara de Curitiba, do juiz Sérgio Moro Dallagnol, a fazer os processos contra o Lula. Mas o habeas corpus que o Lula impetrou no Supremo Tribunal Federal era para tornar a suspeição do Moro. Isso vocês estão vendo agora que já tem dificuldade de ser julgado. Tá? Então, esse processo, ele precisa ter um tensionamento sobre isso, né? Sobre o que era o que foi a Lava Jato. Então, essa orquestração que resultou no segundo aspecto, eu estou aqui atrás, vocês estão vendo, né? O ex-presidente Lula e a presidenta Dilma. O Lula foi impedido de ser candidato, tá certo, nesse processo, e a queda do golpe da presidenta Dilma. Isso foi resultado por quê? Porque essa elite nacional e internacional, articulada com todos os setores, né, que construíram esse espaço da Lava Jato, colaboraram para exatamente esvaziar esse processo. Esta narrativa, nós começamos a ter espaço para fazê-la disputar na sociedade. Essa narrativa foi perdida, porque a Lava Jato era sinônimo de combate à corrupção. Era isso. Falava de Lava Jato, era combate à corrupção. E se alguém ousava fazer alguma crítica aos processos totalmente evados de vícios, né, da Lava Jato, dizia, epa, tu defende a corrupção? Entendeu? Era questionado, era isso. Tu não podia falar da Lava Jato, questionar porque tu era, não, então tu é a favor da corrupção, entendeu? Porque isso virou sinônimo, né, e isso foi badalado, aí os processos judiciais, o lawfare, enfim, todos que aconteceram, você sabe disso, né, o problema que tinha. Então, o que aconteceu nesse tempo político? A Vaza Jato, a spoofing agora, todos os outros temas de questionamento, as vitórias que o Lula obteve no processo judicial, tudo isso conseguiu desmoronar. Eu gosto de usar essa palavra, né, porque desmoronou, vamos dizer assim, né, a grande figura do combate à corrupção, tudo isso estava começando a perder força na sociedade. O superministro Moro não é mais o superministro, né, deixou de fazer, né, ele derreteu do ponto de vista político, né, até candidato favorito nas pesquisas e tudo, era porque ele era o sinônimo desse combate à corrupção. Então, essa narrativa começou a se desmontar do ponto de vista da crítica jurídica, em nível internacional e nacional, do ponto de vista do efeito político, que não foi nunca imparcial, foi sempre parcial, processos viciados e perseguição política.
É disso que nós sabemos. O Lula foi preso 580 dias na cadeia, totalmente injustamente, não precisava ter acontecido, vai ter que buscar seus reparos agora, né? Mas que passaram para a sociedade como a grande orquestração de combate à corrupção. Então, esse processo político da crítica está começando a ter espaço de outra narrativa, e é importante que a gente possa fazê-la. Só que agora nós temos um elemento novo, e aí que eu preciso dar os parabéns para a CUT, né, para o Diese, e para vocês que estão de primeira mão, né? Foi lançado ontem à tarde, a entrevista coletiva foi ontem à tarde, vocês estão hoje já apresentando, então acho que isso é muito importante, porque nós vamos fundamentar para as pessoas que estão no desemprego, a gente vai poder dizer, epa, você aqui em Rio Grande, em Pelotas, e todas as sistemistas que estavam ligadas, por exemplo, ao Polo Naval, que estão no desemprego hoje, a gente vai poder agora provar com números, com dados, essa é a diferença, entendeu? Antes era um discurso político, tá certo? A gente vai poder mostrar com dados agora, com embasamento, né, de pesquisa, que foi fruto do golpe, que foi orquestrado e que boa parte para sair o golpe foi a Operação Lava Jato, que acabou ajudando a destruir as nossas empresas e o nosso emprego. Isso é muito importante, isso vai colaborar muito, a gente tem que popularizar, entendeu? Para as pessoas começarem a entender o que de fato estava em curso. E esse estudo, eu acho que ele é fundamental, e eu vi que várias pessoas já escreveram aqui que tem que popularizar, que tem que usar, que tem que ir para as regionais. Amarildo, eu sei que vocês vão fazer isso muito bem. Eu também quero trabalhar isso com muita força para a gente poder mostrar para a sociedade por quê. Essa perda de soberania, aí não é só, Patrícia, esse tema direto da perda do emprego, porque não teve mais construção civil, porque deixou de circular dinheiro no PIB, né, que teve, vocês mostraram esses dados aqui. Mas a Lava Jato, ela destruiu a soberania do nosso país. Essa palavra soberania, o Maia deu uns exemplos, eu tenho usado muito isso, e até num debate com o pessoal do agronegócio, né, que tanto gosta do Bolsonaro e fala tanto, né, o que aconteceu? A Fafem, por exemplo, que é essa empresa de fertilizantes no Paraná, né, nós tínhamos lá ureia, adubo, produzidos, que também são subprodutos, boa parte, né, dos nitrogenados, enfim, que fazem parte desse processo, né, a partir, enfim, da exploração do petróleo. O que acontece? Isso era um produto feito numa fábrica brasileira que oferecia um produto que, obviamente, poderia ser oferecido até em condições melhores ainda, de preço de um custo menor para quem produz. Para os caminhoneiros, eu estou falando aqui de duas categorias que ajudaram muito no golpe, tá? Que são os caminhoneiros e que são o setor do agronegócio. De que eles se alimentam? Precisam de diesel. Sem diesel não funciona. É disso que fala. Por isso, os golpes que acontecem, né, na Venezuela, no Brasil, outro lugar, por quê? Porque tem petróleo. Por que tem guerra no mundo? Por causa do petróleo. Tá? Então, esse é um tema fundamental. Esses setores, eles foram úteis a um processo para ajudar no golpe, numa narrativa equivocada, tá certo? Totalmente falsa, mas que se prejudicaram porque a política implementada os prejudica. Só que eles nem dão o braço a torcer e, ao mesmo tempo, ideologicamente, né, tem algum viés também preocupante. Então, esses setores, né, com este formato, como resultado da Lava Jato, têm custos maiores. Entende? São os fertilizantes e combustíveis. E se nós formos pegar, não sei se vocês atentaram bem, mas o Brasil precisa, na crise sanitária, de oxigênio. Pequena adaptação industrial na indústria do Paraná, que está sendo feita agora, isso que o Maia disse, mas eu queria sublinhar isso, eu tenho usado isso muito. Nós poderíamos estar produzindo oxigênio para as pessoas respirar. As pessoas estão morrendo em casa porque não tem espaço de leitos, porque depois da Lava Jato veio um discurso fiscalista que impôs, depois do golpe da retirada da Dilma, ele impôs um ajuste fiscal, um teto de gastos. Então, mais do que isso, esse é o terceiro elemento que eu queria colocar, que é um outro estudo que a gente precisava fazer, viu, Patrícia? Aqui vocês estão tratando dos dados econômicos. Primeiro nós temos a narrativa política, que eu estava colocando que a Vaza Jato ajudou. Agora nós temos os dados econômicos, mas nós precisaríamos ter um estado sanitário do Brasil, da saúde. Porque o teto de gastos, que está impedindo se investir em saúde, que está destruindo o nosso SUS,
que está deixando as pessoas morrerem em casa, onde a notícia é que tem filas de cartório, e os cartórios têm que colocar seguranças, porque não vencem as filas para registrar os óbitos das pessoas. Óbitos. Então, é disso que nós estamos falando. E isso também é um outro capítulo de resultado na Lava Jato, que a gente tem que falar para as pessoas. O primeiro decreto, você sabe como é que se chama o primeiro decreto do Temer, quando ele assumiu depois do golpe? É o decreto de desinvestimento. Desinvestimento. E isso serviu para esses canalhas lá na Petrobras, Maia, para usar esse processo de desinvestimento para juntar com o processo de privatizações. É isso, é desinvestir, deveria ser investir e não desinvestir, que é exatamente a lógica do ajuste fiscal. Então, junto com a Lava Jato, o debate que nós podemos fazer, ele abre várias perspectivas. Hoje está sendo apresentada uma, econômica, emprego e renda. Eu estou dizendo que tem um outro capítulo que ainda não foi trabalhado, que é o efeito da vida concreta das pessoas. E deriva daqui um outro processo também. Qual é o problema hoje? Nós não temos vacina, as pessoas estão morrendo, não tem renda emergencial, e tem uma coisa que se chama proteção ao mundo do trabalho. E aqui eu quero falar diretamente com os sindicalistas. Você sabe por que o salário mínimo está congelado? E agora na 186, na PEC, que foi votada há poucos dias atrás, tem um teto sobre o teto. Se tem 95% de gastos em relação às suas receitas de uma administração, não é só federal. Vale agora o teto para a prefeitura e para o governo do estado. E ele é tão cruel que se no momento que tu vai organizar uma lei orçamentária, tá, e você está batendo nesses 95%, que é muito fácil bater, porque não tem investimentos nesse país, então a economia também fica diminuída, o que vai acontecer? Tu não pode ter nenhum gasto a mais no sentido de corrigir, digamos assim, acima de uma inflação de um salário. Não vai poder fazer mais, vai estar proibido fazer. É só lei que eles fizeram, tá certo? E aí, esse é um outro reflexo na economia, na vida das pessoas, se o salário está congelado, as pessoas que têm previdência, que têm... Imagina os aposentados. Então, imagina tu não ter a chance pelo reajuste fiscal de melhorar a condição do teu salário, porque não era para ter progressões, não era para ter avanços, não era para ter mais concurso público, e o salário mínimo fica congelado, porque é da iniciativa privada aos aposentados, e ao mesmo tempo, o outro elemento que se chama a carestia. Qual é o problema da população hoje? É pagar 6 pila por 1 litro de gasolina, é arroz, carne, feijão, comida, tudo lá nas nuvens. A comida subiu. R$100 e poucos um botijão de gás. De gás, entendeu? Então, e comida super cara. Por que a comida está tão cara? Como vocês estão dizendo hoje que o emprego foi perdido por causa da Lava Jato, e é disso que nós estamos falando, são 4,4 milhões de desempregados, que são culpa desse processo. Assim, eu quero dizer que a comida ficou mais cara também por causa disso. Porque nós temos uma Petrobras, agora com o preço, né, com a paridade internacional, o Maia é doutor para explicar isso aí, como é que isso funciona. O que acontece? Nós vamos estar entregando o nosso petróleo bruto para fora do Brasil, e nós vamos estar comprando, né, refinos feitos fora do nosso país, desempregando aqui, tirando a nossa ciência, a nossa técnica tão avançada dos nossos especialistas, e ainda com um preço maior para o consumidor. É disso que nós estamos falando. Isso é o papo furado. É isso que nós temos que desmontar. Eu sei que esse estudo, eu tenho que encerrar, eu acho que já falei demais, mas esse estudo ele é para assim, ajudar a desmontar. E é essa farsa que foi a Lava Jato, o que foi feito nesse golpe, e eu acho que essa reconstrução nós temos que fazer. Então, eu quero dizer que a gente está muito, digamos assim, desafiado, eu diria desafiado. Né? A gente está feliz que tem resistências, mas preocupado com a avalanche, né, que foi tão poderosa que massacrou, passou boiada em todos os setores. Nós temos que reagir e ganhar consciências. Ganhar consciências. E aqui eu posso vincular isso com o processo de formação. Formação de lideranças, para a gente ter argumento, poder fazer a disputa, porque nós temos um novo quadro de fakes, né, de muita mentira. Então nós temos que combater esse processo também. Eu acho que aqui são mais argumentos para ajudar nesse processo. Então, eu acredito que nós estamos colaborando e muito para desconstituir esta falsa imagem que a Lava Jato apresentou, de que ela é a grande
instrumento de combate à corrupção, nós temos que dizer que ela, na verdade, destruiu o sistema da democracia brasileira, tá certo? Destruiu possibilidades de empregos, de trabalho, influenciou diretamente para a vida das pessoas status ruim, e que nós, que queremos sim estruturas do Estado brasileiro para fazer o real combate à corrupção, que nós não toleramos corrupção, não se tolera, e quando uma empresa, isso é outro elemento importante, o que foram as delações feitas, e todo mundo fez isso eles não pegaram no caso das mãos limpas e de outros processos, é que quando tem um erro numa empresa e quando tem uma corrupção num lugar, a gente não joga a criança com a água suja fora da janela. E o que no Brasil se fez foi jogar a água suja com a criança fora da janela. A gente corrige o processo de uma empresa, porque essa era a grande disputa, eram as empresas americanas que queriam vir aqui dentro e impedir que, com o crescimento e a força que o Brasil vinha tendo, que colocava empresas brasileiras nos lugares, isso tinha que ser impedido. É esse mundo, essa soberania que nós estamos vendo, é disso que se trata. É disso que se trata, e por isso teve todo esse movimento contra nós. Então, pessoal, obrigado, viu? Vamos desconstituir isso e falar o que o Haddad falou poucos dias atrás, porque nós estamos vendo um momento político também importante, né? O Lula colocou, diz, Haddad, anda por esse Brasil afora, precisamos contrapor, pediu fora Bolsonaro, mostrar que o Brasil tem outro jeito, e nós estamos andando com o livro que eu quero apresentar aqui, né? Quem não tem ainda, é Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. O Haddad está com esse plano que a nossa fundação do Partido dos Trabalhadores, a Perseu Abramo, fez, com vários núcleos, né, os NAPs de estudos e tal, com todos os temas para andar pelo Brasil, fazer o debate da reconstrução e transformação do Brasil, e que depois, com a decisão do Fachin, e agora o Lula na condição política que está, eu tenho certeza, né, que ele vai também ajudar. Ele só está esperando a segunda vacina, a primeira ele recebeu a primeira dose, ele está esperando a segunda dose para poder também, melhorando o quadro da situação da Covid, poder andar para a gente reconstruir. A frase do Haddad, eu digo essa para encerrar, Marido, agradecendo a todos vocês, ele disse o seguinte: eles queriam, com a Lava Jato e tantas outras coisas, destruir a esquerda. Eles queriam nos destruir, mas eles destruíram o Brasil. E nós precisamos reconstruir o Brasil. Essa é a nossa tarefa. Então, que esse estudo que foi apresentado agora, feito pelo Diese, a pedido da CUT, que ele possa ajudar para que a gente possa reconstruir, né, o nosso querido Brasil. Um grande abraço, obrigado. Obrigado, Bom Gás. Olha só, dizer para vocês aí, você, Bom Gás, a CUT se comprometeu a produzir uma cartilha. Lembra aquelas cartilhas que a gente tinha, né, o gibizinho aquele que explicava como é que funcionava a sociedade e tal? Nós vamos fazer uma cartilhazinha de explicar o que foi a Lava Jato e as consequências da Lava Jato e tal. Nós vamos trabalhar com cards mobilizadores explicativos, reproduzir lives. Hoje à noite nós tivemos aqui, né, Patrícia e Maia, o momento de abrir essa fala, de nós agora, desses vídeos, essas gravações, produzir vídeos em separado para passar para as nossas lideranças, para as nossas militâncias, porque tanto quanto nós, é a verdade, Bom Gás, nós temos que buscar a reconstrução do Brasil, mas nós também temos que responsabilizar quem faz essas coisas, mais, porque a ditadura militar, quando a gente fez a abertura, nós botamos embaixo do tapete muita coisa. E eles se sentiram, as elites brasileiras, à vontade para continuar traindo a pátria. E muitos aqui, Fogaça, o Claudir, o Fabrício, o Chitolina, o Milton, o Saulo, né, o Juan, o João, o Avelange, tanta gente que participou aqui hoje à noite, o Guilherme, a Mara, a Maria Helena, né, eles fazem referência a isso. Deixar o país pronto para ser saqueado pelas milícias. Nós não vamos permitir. Nós estamos aqui, somos construtores de uma Constituição, somos lutadores por direitos, por um Brasil justo, humano, soberano. E vamos arregaçar as mangas, como estamos fazendo na CUT, no movimento sindical, tantos militantes e atores sociais nessa linha. Então, eu queria, antes de passar a palavra final a vocês, agradecer muito a participação.
Nós assumimos aqui, viu, Bongás, de ficar 1h e 15, que é as nossas lives, e eu fiquei escutando, pensando, tanta gente que está escutando, tanta gente que vai escutar em outra hora, com mais tempo e mais calma, o Maia, né? Depois escutar a Patrícia, o estudo da Patrícia, escutar o Bongás, escutar o Sérgio que falou aqui. Vamos ter oportunidade dessa live de 1h40, a gente poder fazer muita aula de cidadania e aula de preparar as pessoas para ficarem com mais disposição e mais condições, mais argumentos para fazer uma luta e fazer a boa luta. Então, Patrícia, com você, deixar o nosso boa noite aqui, você também. E agradecer de coração essa grande pessoa que tu és e o Diese, que é o nosso grande instrumento. Obrigada, Amarildo. Na verdade, eu vou ser muito rápida, porque, de fato, foi muito elucidativo. Quero agradecer muito aqui, poder compartilhar essa live com o Maia e com o Bongás, porque sempre traz novos elementos, inclusive muitas ideias aqui de trabalho que o Diese deve se debruçar e precisa fazer. Então, quero fazer um agradecimento muito especial ao Bongás, porque há algum tempo ele vem apoiando o Diese com as emendas. Isso é fundamental para a gente conseguir manter a instituição, que é uma instituição que faz ciência de classe. Ela é diferente, né? Nesse sentido, é a única, ela não tem nem precedentes no mundo, então é uma criação do movimento sindical brasileiro, e a gente, de fato, tem muito orgulho de fazer parte dessa história e de poder estar aqui compartilhando aí esse desenvolvimento, esse saber, com o que é, na verdade, o insumo para o nosso desenvolvimento técnico, que é a realidade, é a vivência de cada um dos dirigentes que aportam no Diese. Então, quero agradecer muitíssimo, dizer que nós estamos à disposição. De fato, esse é um trabalho que abre a possibilidade de muitos outros. Várias das coisas colocadas aqui pelo Maia, pelo Amarildo, pelo Bongás, a gente vai anotando aqui para ir desenvolvendo na medida do possível, mas já temos também um indicativo de que muitos outros intelectuais, enfim, da academia, vão se debruçar também sobre o tema. A ideia é que esse estudo abra portas para outros estudos que consigam mostrar e transformar em números, porque a sociedade gosta muito dos números, na verdade, isso concretiza todo aquele sentimento, toda a vivência. Então, você só concretiza nos números, na verdade, porque a realidade, ela é soberana, ela é essa realidade que nós vivemos, deveria falar por si só todo o desastre que ocorreu desde, na verdade, iniciado lá em 2014, né? Então, ela deveria ser soberana, mas os números nos ajudam a dialogar e a chamar para a realidade as pessoas que nem sempre têm essa oportunidade de acompanhar tudo, de se informar. Então, é um papel super importante, e acho que esse trabalho muito rápido que a CUT do Rio Grande do Sul sempre faz em todos os temas, eu acho que é fundamental para a mobilização, que é o nosso objetivo final, vamos dizer assim, o nosso objetivo do nosso trabalho. Muito obrigada, e precisando, nós estamos aí à disposição. Boa noite. Grande abraço, Patrícia. Maia. Bem rapidinho, porque primeiro agradecer a Patrícia, porque a gente tem um posto avançado de Diese na CUP lá, que é a base do todo o nosso trabalho dentro da federação, o que nos possibilitou, inclusive, a constituir o Instituto de Pesquisa de Estratégias do Setor Petróleo, né? Boa parte do nosso pessoal do INEP lá, ele é oriundo do Diese, e sempre dispostos a
fazer estudos, a apresentar propostas. O DIEESE é uma estrutura fantástica, né, que presta um serviço fora de série ao movimento sindical, é fundamental para o movimento sindical, para a gente fazer o embate necessário contra essa estrutura construída pelo empresariado, né, que tenta nos derrubar, e a gente só consegue se defender quando a gente apresenta dados, informações precisas, né, a gente consegue, tanto que na nossa discussão na pauta pelo Brasil, a gestão da Petrobras teve que reconhecer o serviço que a gente prestou lá, né? Os nossos representantes no Conselho de Administração, que são apoiados pelos estudos de DIEESE, vão para dentro do Conselho de Administração para a gestão da Petrobras, também eles vão com base sustentável em informações trabalhadas pelo DIEESE. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês, vamos tentar de todas as formas manter e garantir o funcionamento eternamente do estudo, porque é fundamental para o movimento sindical. Marildo, te agradecer por essa oportunidade, né, e estamos aí disponíveis para qualquer momento estar aí conversando. É um assunto apaixonante para mim, né, que eu faço a discussão já há algum tempinho, e agradecer o Elvino aí pelo seu empenho já há tanto tempo com a gente. A bancada gaúcha até é uma bancada que faz um forte embate em relação à questão da Petrobras, e essa questão da Lava Jato, ela foi muito emblemática para nós, né, porque se hoje a gente usa esse jaleco laranja e é reconhecido por onde a gente passa, lá vem aqueles penteiros de laranja, né, porque bateram no nosso bril, quando disseram que todo trabalhador da Petrobras era corrupto. E nós tivemos fomos para a parede, né? Fomos para as cordas, vamos dizer assim, e nos reerguemos colocando o jaleco laranja e dizendo o seguinte: corruptos são aqueles desgraçados que não honram a camisa que usam. Né? Nós transformamos a empresa no que ela é, na maior empresa da América Latina e uma das maiores empresas do mundo, com capacidade, porque quem entra nessa empresa só entra porque disputa com muita gente e consegue estar ali, e tem que honrar. Se tem benefícios melhores, é porque briga por isso. E nós brigamos por cada um dos nossos benefícios e brigamos fundamentalmente para que esta empresa ela preste o serviço fundamental que ela tem necessidade de fazer. É levar o oxigênio para o hospital, é levar o gás de cozinha para a dona de casa, para não ter que usar espiriteira a álcool e aumentar o número de casos de queimados Brasil afora, né? Isso é fundamental para a gente. O transporte dos alimentos, e aqui, Elvino, tem uma coisa que o setor do agronegócio não se ligou. Quando foi aprovada aquela lei ali que permite a venda de 25% da área dos municípios para estrangeiros, o que será que vai acontecer quando os chineses começarem a comprar os municípios aqui do nosso estado que produzem arroz? De quem será que eles vão comprar? Dos produtores gaúchos? Ou lá no Mato Grosso vão comprar a soja dos produtores do Mato Grosso, ou eles vão comprar dos proprietários chineses das terras? Então, assim, estão se fazendo coisas aí impressionantes. Né? O ataque está sendo devastador em cima da gente, mas nós vamos continuar lutando. Nós estamos fazendo um grande esforço e o trabalhador brasileiro ele vai continuar, assim, lutando pelos seus direitos, lutando pela soberania brasileira, que eu acho fundamental, isso que tu falasse, soberania, identidade com a nação. Não é usar a camiseta verde e amarela, que hoje é vergonha nacional. Usar a camiseta amarela é vergonha nacional. Isso para mim, deixou de ser cidadania. Cidadania é tu respeitar o território que tu vive, respeitar as pessoas que vivem contigo nesse território e querer que elas tenham benefícios, que elas tenham alimento, que elas tenham educação, que elas tenham saúde. Então, uma boa luta para nós e vamos
se tocar adiante aí, porque precisamos fazer mais dessas conversas para esclarecer o povo. Muitas conversas, Maia. Isis aqui te deixa um abração bem grande, né? O Maia que é um sobrevivente, né? É um Highlander, né? Deixar um abraço, né? O Dari que está voltando, né? À ativa depois de passar um perrengue aí com o Covid. Nosso companheiro ali do Sindipeto, deixar nosso abraço, a nossa solidariedade, né? A todos os trabalhadores atingidos pelo Covid, todas as famílias, todas essas milhares e milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas se tivesse uma política pública que valorizasse a vida, o ser humano, o povo brasileiro, mas o governo Bolsonaro, ele quer a morte das pessoas mesmo, ele quer o caos, para em cima do caos tentar deduzir interesses que não são nacionais, não são do Brasil. Então, além da nossa solidariedade, eu vim, antes de dar a palavra final, dizer que a gente está nessa luta, agora semana que vem, dia 24, a luta pela vacina, já para todos e para todas, o auxílio emergencial que tem que ser complementado pelos municípios e os estados, né, o emprego e a renda, uma política, ouvindo tu que está aí, para os pequenos e médios empreendedores que precisam assegurar o salário das pessoas, não é? Num tempo que também a gente tem que definitivamente chamar o fora Bolsonaro, porque mais desse governo será o fim da nossa nação e o fim do nosso povo. Então, quero deixar mais uma vez o nosso agradecimento. Elvino, dá teu tchau aí, e aí a gente encerra, eu acho que tendo feito aqui uma aula, para depois nós seguirmos esse debate, porque ele é muito necessário para que a gente conscientize e dê os elementos para as pessoas nós constituirmos essa maioria social que nós precisamos, não só para uma eleição, não só para reverter, senão para a reconstrução de um país para os brasileiros. Não, boa noite para todos vocês, muito obrigado, parabéns mais uma vez, e dizer que nós, o que a gente tem dito aqui na Câmara, que nós não devíamos votar absolutamente nada. Eles estão votando o projeto do gás, ontem era isso, né, aqui na casa, esses dias a PEC fiscal, né, não tem que votar nada. Nós temos que agora fazer um movimento nacional, junto com os governadores, vários governadores estão fazendo isso, né, principalmente os nossos governadores do PT lá no Nordeste, né, tanto Piauí, o Wellington, né, o Santana lá, e o Rui Costa, por exemplo, na Bahia, que estão puxando a frente disso, reunindo os governadores, olha só, reunindo os governadores com consórcios para comprar vacina, e agora saiu da Sputnik lá da Rússia, que os americanos não queriam que o Brasil comprasse. Só que os americanos foram comprar tudo que o Brasil não comprava. Olha o crime. Se é a política genocida do presidente Bolsonaro, em agosto do ano passado, da Pfizer, poderiam ter sido comprados 70 milhões de vacinas. E o Bolsonaro não assinou esse contrato, porque ele é contra, ele quer trocar cloroquina para as pessoas, entendeu? É disso que nós estamos falando, é genocídio, eles vão ter que responder por isso, com o Pazuello, que foi cúmplice também, né, desse processo. Não adianta trocar ministro, tem que trocar o presidente, entendeu? Essa é a questão, e por isso a luta do Fora Bolsonaro, tá? Então, acho que esse é um tema, eu não ia votar nada disso, isso aí, o símbolo é ótimo, é isso aí. Mas nós devíamos votar as coisas que interessam nesse momento. E tem aqueles 4 eixos, né, que as centrais sindicais trabalharam, que é a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, que é assim, vacina. Não tem como combater sem ter vacina e isolamento. E o presidente é contra as duas, né, ele provoca, inclusive, aglomerações. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, só para dar nós estamos votando vetos agora no Congresso. Nós queríamos, então, já que os prefeitos vão comprar e as prefeituras, o presidente e o governo tem que pagar, senão as prefeituras têm que pagar a vacina. Não, quem tem que pagar é o presidente, é um plano nacional de imunização. O Bolsonaro vetou esse ponto que nós votamos. Então, temos que derrubar esse veto. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o tema da renda emergencial. Gente, esses R$600 do ano passado seguraram muita gente não morrer de fome. Seguraram a padaria, o comércio, a loja, entendeu? Que teve R$600. As pessoas não guardaram isso em poupança. As pessoas gastaram. No final do ano já era só 300 e agora é para 675, 250, entendeu? Por 4 meses.
né? Nós queremos R$600 ao menos para todo o período da pandemia. O mundo está colocando dinheiro novo na parada e nós aqui tomamos ajuste fiscal. Esse é o segundo ponto. O terceiro é esse pagamento, Amarildo, que você falou antes. Tem o Pronamp, que é para as pequenas empresas, tem a proteção do trabalho, né, tem política de seguro-desemprego. Eu tenho projetos aqui, tanto para o salário mínimo ser registrado acima da inflação e para ter mais parcelas de seguro-desemprego. Tá? Mais parcelas de seguro-desemprego. Eles vão mandar um novo pacote agora, uma nova medida, que na verdade vai reduzir salário, né, e vai, inclusive, sempre permite demissões. Reduzir as parcelas do salário-desemprego. Então, isso eu tenho outro projeto sobre isso para ter mais parcelas, né, e não reduzir. E o quarto ponto, que é o tema da carestia. Essa coisa dos preços dos combustíveis, gás de cozinha e comida é algo que também dialoga com a população. Tá? Então, acho que esses 4 eixos, juntando agora com esses argumentos que o Diese e a CUT elaboraram, nos dão aí um arcabouço aí de argumentação para a disputa da política, né, da gente fazer esse movimento. Parabéns aí, tamo junto, um grande abraço. Um abraço para você, Bom Gás, Maia, queridão. A gente sempre se encontra nas ruas e nas peleias, ali na Refap, nos movimentos dos petroleiros, vocês nas lutas conosco. Nós, viu, Bom Gás, estamos acrescentando aqui o elemento da solidariedade. A CUT está com um grande projeto CUT com os bairros, toda sexta-feira com ações de cestas de solidariedade, mas também de congregar junto com as comunidades mais vulneráveis as lutas, as suas demandas, as suas reivindicações, porque a luta da classe trabalhadora com carteira assinada é a luta de quem é vulnerável, a luta dos vulneráveis, que não tem emprego, não tem renda, é também a nossa luta da classe trabalhadora. Então, obrigado, Patrícia, mais uma vez, a você, o Diese, uma boa noite, obrigado a todos que nos acompanharam, né? Aqui mais o Walter, o Pedrinho, o Edivaldo Muniz, tanta gente que está dando aqui um abraço para vocês e agradecendo essa oportunidade. Nós voltaremos, porque esse tema ele vai acompanhar a CUT durante esse ano em todas as regionais, setores, macrosetores, corporações, movimento popular, para que a gente faça essa disputa, né, desse território, da maldade que eles fizeram e que eles querem deduzir ainda mais renda e mais valores para os poderosos. E nós precisamos do Brasil, da Petrobras, da economia, dos empregos e da renda para as pessoas. Uma boa noite, um grande abraço.